Bom dia, amigos que acompanham o Fórum Mídias desta sexta-feira, 18 de outubro. Eu falo hoje através de uma gravação, porque neste mesmo momento eu estou conversando com alunos de jornalismo da Universidade Estadual Paulista, lá de Bauru, minha terra. Eu tinha esse compromisso, portanto, venho aqui com uma gravação feita há alguns minutos atrás. Eu tinha prometido para vocês, no início da semana, falar sobre a cobertura de campanhas eleitorais. Eu participei de algumas e eu queria fazer algumas comparações. Uma das campanhas que eu cobri foi em 2006, pela TV Globo de São Paulo. Eu acompanhei, por um período, o candidato Geraldo Alckmin, que concorreu contra o Lula, que estava numa campanha de reeleição. E, naquele ano, a TV Globo decidiu, em nome da lisura, né, da sua independência editorial, de supostamente ficar neutra na disputa, dar 90 segundos para cada candidato. Então, Geraldo Alckmin tinha 90 segundos no Jornal Nacional, todos os dias, e assim o Lula, Cristóvão Buarque e a Heloísa Helena. E onde que estava a pegadinha nisso? Bom, nós tínhamos vindo do Mensalão, né, no ano de 2005, portanto, quase todas as perguntas relativas à corrupção eram feitas durante aquela temporada eleitoral. Então, você tinha 90 segundos da Heloísa Helena atacando o Lula, do Geraldo Alckmin atacando o Lula e do Cristóvão Buarque atacando o Lula. E aí você tinha 90 segundos quase sempre do Lula na defensiva. Então, você tinha 270 segundos, praticamente todos os dias ao longo da campanha, de ataques, e você tinha 90 segundos de defesa do Lula. Então, é a falsa isenção que a mídia brasileira e a Globo usou. Inclusive, isso foi denunciado por colegas dentro da redação da Globo, dizendo: gente, vocês dizem que são isentos, mas não foi todo dia, mas quase todo dia tem uma acusação, e aí o Lula é visto no Jornal Nacional na defensiva na cobertura. Então, as campanhas... E a Globo ditou o rumo do que outras emissoras brasileiras passaram a fazer. A campanha, assim, hoje a campanha é ditada muito por isso. Daqui a pouco a gente vai falar do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, e eu vou mostrar imagens para você de como hoje a campanha mudou. Mas eu vou começar por 1988, quando eu era correspondente nos Estados Unidos, da TV Manchete, e cobri a eleição do Jesse Jackson, pastor negro, que tinha um discurso muito forte. Então, eu viajei com o Jesse Jackson pelo sul dos Estados Unidos. Eu já não me lembro exatamente, mas um dia ainda vou levantar os estados que a gente percorreu, mas eu me lembro que a gente passou pelo Alabama, pelo Mississippi, e era maravilhoso, né? O Jesse Jackson ia às igrejas, então tinha aquela cantoria, e ele tinha uma fala muito poderosa. E naquele período, gente, não tinha WhatsApp, não tinha Google, não dava Google, você fazia uma cobertura de repórter. Então, naquele período, a campanha era muito voltada em cima do discurso do candidato, e ele era ótimo de retórica, e ele falava grosso, e ele falava com força, ele chefiava a coalizão Arco-Íris, né? E teve até um sucesso eleitoral quando ele foi pré-candidato em 1988 contra o governador Michael Dukakis. E aí nós vamos para a candidatura do Boulos. Ontem, né, na Praça da República, o candidato Boulos fez uma passeata a partir da Praça da República até o Mercado Municipal, até o Teatro Municipal de São Paulo, apelando para as mulheres. E aí vocês vão ver aí, ó, na imagem. É toda São Paulo, uma só alegria. É um sonho acontecendo, a mudança chegou. Ele é meu prefeito, é como
É o 50, eu vou digitar. Agora é pouco, se mata que eu quero lá. É o 50, eu vou digitar. Agora é pouco, se mata que eu quero lá. Vocês viram o cinegrafista da campanha? É ele que a campanha é muito voltada para a televisão, para o horário eleitoral, né? Os repórteres perderam completamente o protagonismo na cobertura. A cobertura é feita pela própria campanha. Então, aí, as fotografias, tudo isso é para a rede social ou para o horário político. Os repórteres, eles fazem uma entrevista bem curtinha, muitas vezes eles escrevem o texto, mandam para o editor muda, quer dizer, nem é o próprio repórter que faz, são sempre reportagens curtinhas, em nome daquilo que eu falei lá no começo, que a Globo diz que, olha, a nossa isenção acaba sendo uma cobertura muito ruim, né? Você não tem cobertura da mídia, uma cobertura aprofundada da política, né? Então, viceja o discurso da antipolítica. A política sempre aparece nas emissoras de TV, quase sempre como uma coisa chata, uma coisa maçante, uma coisa falsa. Então, você não tem mais, né? Você não tem mais o vigor que eu, por exemplo, testemunhei na campanha do Jesse Jackson, naquelas falas poderosas que ele tinha, porque tudo cortadinho, picadinho, produzidinho, para ir, aqui no caso do Brasil, para o horário eleitoral, para a propaganda do candidato. E os jornalistas perderam completamente o papel que tinham em campanhas anteriores, quando faziam longos textos, perfis dos candidatos, iam a fundo no entorno dos eventos de campanha. Hoje não, como aconteceu aí nessa praça. E na passeata do Guilherme Boulos. E o Guilherme Boulos, as boas notícias para ele, do Datafolha, que acabou de sair, é que ele teve um aumento no voto, né, das mulheres. Ele está subindo no voto das mulheres e o seu candidato, e o adversário, e o Nunes, está caindo. Então, vamos dizer, nos últimos 10 dias agora, será o mote da campanha, tentar conquistar e virar o jogo com as mulheres. E aí eu fiz uma breve entrevistinha com a qual eu vou encerrar aqui com a deputada Sâmia Bonfim. Ela diz duas coisas que o Guilherme Boulos deveria fazer para enfrentar e tentar virar o jogo com o voto feminino, que é muito importante. Tornou-se, né, uma outra mudança em relação a 1988 ou ao passado. O voto feminino hoje pode ser decisivo, né, as mulheres, porque o movimento das mulheres é muito mais forte hoje do que foi no passado. Tem uma cena de um apoiador do Marçal, vocês vão ver daqui a pouco, que tentou interromper lá, se manifestar, e aí ele foi botado para correr por uma professora de 70 anos de idade. Então, vocês fiquem com a Sâmia, a falinha do Boulos, e depois desta cena inusitada, antes de ouvirem nosso amigo Antônio Mello. Um grande abraço para vocês, bom fim de semana, divirtam-se aí. Ô, Sâmia, me diz o seguinte, como entender que o Ricardo Nunes está na frente entre as mulheres em São Paulo, pelas últimas pesquisas, e como virar isso? Olha, eu acho que o peso da máquina tem determinado muito o resultado eleitoral. A máquina da prefeitura, mas também a do governador. E ele escondido o seu principal aliado, que é o Jair Bolsonaro, que é amplamente repudiado para as mulheres. Eu acredito que agora nessa reta final é primeiro dizer que Bolsonaro e Nunes, eles estão juntos e aquele mesmo projeto de ódio, de violência, de machismo, contra a vacina, contra a vida, não pode ser reproduzido em São Paulo. O Nunes é um
agressor de mulheres, ele tenta esconder o boletim de ocorrência, mas ele é um fato, e a gente não pode mais admitir alguém que trata a mulher dessa forma no gabinete do prefeito. É bom sim. E eu disse isso mais cedo para a imprensa lá na Praça da República. E reitero aqui para vocês. No nosso governo, agressor de mulher, independente de ser nos jardins ou na periferia, porque diferente deles, a gente não faz essa diferenciação. Agressor de mulher vai ser tratado como o criminoso que é na cidade de São Paulo. Tá aí. Nosso Azenha Melo. Deu para ver ali a ministra das Mulheres ao lado dele, na escadaria da Praça da Igreja, da Praça da Sé, da Igreja da Sé, no centro de São Paulo. Tá bom. Deixa eu fazer um comentáriozinho sobre aí o que o Azenha comentou. Duas coisas. Uma sobre a campanha de 2006, que ele disse que estava cobrindo. Eu vou até propor a gente fazer um especialzinho sobre essa campanha de 2006, porque as pessoas falam muito na edição do debate Lula-Collor, de 1989, pelo Jornal Nacional. Mas também tão importante não foi, em 2006, a manipulação que houve, que acabou levando a eleição que parecia que seria decidida em primeiro turno em favor do Lula, acabou indo para o segundo turno por causa de um dinheiro, e teve uma discussão, porque teve um voo, um acidente com o avião da Gol, e, ao mesmo tempo, a notícia do dinheiro do delegado Bruno. É uma história que virou, inclusive, a porta de saída de vários jornalistas da Globo, como o Rodrigo Viana, por exemplo, o editor Marco Aurélio Mello. As pessoas acabaram saindo da Globo exatamente por causa da cobertura manipulada que a Globo fez e que influenciou diretamente na mudança de... Acabou tendo um segundo turno que tudo indica que não aconteceria. Em segundo lugar, a respeito da campanha aí do Boulos, eu acho que o Boulos... isso que a Sâmia falou é muito importante, essa questão das mulheres, mas eu acho que a campanha do Boulos adocicou. Eu não vejo os filmes, eu moro no Rio, então eu não acompanhei a campanha, eu acompanhei apenas a repercussão, não apenas na mídia, né, corporativa, mas também nos blogs de esquerda e tal. Eu senti que a campanha ficou muito reforçando aspectos que as pessoas viam como negativo do Boulos. Vamos falar assim, Boulos parte para cima, o Boulos ficar falando fujão, não sei o quê. Quando o Boulos tem o lado dele, o lado de professor, que poderia ter sido mais bem explorado, se não foi. Eu posso estar por fora, estou falando besteira, como eu disse, eu não acompanhei. Mas eu acho que a campanha dele tinha que ser mais do professor, elucidando, explicando a diferença que existe entre os dois candidatos e a abordagem deles, esta sim, totalmente radical da sociedade, entre o que pensa um e o que pensa outro. Eu acho que a radicalidade, essa ideia de que ele é um invasor, essa coisa negativa, raivoso e tal, mais ou menos seria um Lulinha Paz e Amor, aquela ideia de que o Lula não ia invadir casa, de que o Lula não ia fazer isso e tal, que ficaria mais bem colocado na imagem do professor, inclusive porque ele botou como vice a Marta, com os céus, né, e tal. Eu acho que isso ainda pode ser mais bem trabalhado nesses dias aí finais da campanha e com isso aí da Marta. Mas vamos lá para o que eu trouxe para hoje aqui.
Hoje, aqui, ó, são duas manchetes de hoje. Uma, a de cima, é do Globo e a de baixo da Folha. O Estadão não deu a notícia. Venezuela anuncia a prisão de 19, entre aspas, mercenários estrangeiros acusados de planejar complô contra Maduro. Aí a Folha dá essa notícia assim: Venezuela prende 19 estrangeiros sob acusação de mercenarismo. Agora, na outra, o outro slide. Vamos ver como eles tratam a notícia. O ministro do interior da Venezuela, papapau, derrubar o ditador Nicolás Maduro. O Maduro é ditador. Os mercenários ficam entre aspas e são supostos. A Folha também, ditador Nicolás Maduro. O ditador Nicolás Maduro e os presidentes da Venezuela, antes dele, o Hugo Chávez, vêm sendo atacados pela mídia a mando dos Estados Unidos, a mando dos Estados Unidos há anos. Em 2008, vamos ao próximo slide. Aqui, ó, isso aqui foi uma postagem que eu fiz este ano aqui na revista Fórum. Mercenários invadem a Venezuela para matar ditador. Realidade game ou os dois? Um game da empresa Pandemic tem como tema a invasão da Venezuela por um grupo de mercenários. Para vocês verem como é que é isso. Isso aí foi um game lançado em 2008 por uma empresa chamada Pandemic, em que o título era exatamente isso aí, ó, Invasão da Venezuela, Mercenários 2, o mundo em chamas. Era um game. E vamos lá para o próximo slide. Eu comento lá na matéria. Nessa última segunda, fracassou o novo golpe, porque o governo da Venezuela, em setembro, prendeu mercenários lá que estavam tentando um golpe, né? Eles criaram um site com perfis no TikTok e Instagram de um movimento chamado Ya Casi Venezuela, quase lá Venezuela, que anunciou um golpe de Estado com hora marcada. Mas o que aconteceu foi que o governo Maduro prendeu 5 mercenários antes do golpe, com mais de 400 fuzis, e o golpe não aconteceu. Vamos para o próximo. Aqui, ó, por trás de todos os golpes, é visível a mão do governo dos Estados Unidos, que quer, sob seu controle, a maior reserva de petróleo do mundo, a da Venezuela. Tem um filmezinho que um dia eu vou trazer aqui, mostrando a diferença que existe entre as pessoas que possuem petróleo e tal, e o que tem o petróleo da Venezuela. É uma enormidade, é um videozinho muito ilustrativo. É tão descarada a vontade golpista dos Estados Unidos que uma empresa de lá, a Pandemic, chegou a lançar um game em 2008 com a seguinte logline. Logline é o resumo, em uma frase curta ou duas, do que é a história, né? Insatisfeito com o controle da maior reserva de petróleo do mundo, o Império Americano invade a Venezuela em Mercenários 2, Mundo em Flamas. Olha, eles não fazem nem questão de disfarçar, né? Fizeram isso. Aí, ó, um comando chega à refinaria venezuelana de Amoy. Isso aqui é o jogo. Isso aqui é a descrição do que é o jogo. No estado de Falcón, com o objetivo de tomá-la de assalto. A refinaria de Amoy faz parte do complexo de refino de Paraguaná, considerado o maior do mundo. Está localizada no oeste da Venezuela, na costa do Mar do Caribe, e recebe petróleo bruto dos ricos campos de estado de Zulia, principal região petrolífera do país. Boa parte dos derivados ali obtidos é destinada aos mercados internacionais, principalmente os Estados Unidos. Mário Silva, apresentador do programa de TV venezuelana La Horrila, destacou outro detalhe que, na sua opinião, demonstra o propósito ideológico do jogo. Os bandidos do jogo usam roupas vermelhas, e quando um dos invadores consegue matar, ouve-se um grito dizendo "Fora vermelho!". A mensagem é clara, afirmou, referindo-se ao fato de que os apoiadores de Chávez e o próprio presidente
se vestem regularmente com essa cor. Eles não fazem, eles não se preocupam nem em disfarçar, lançam um game descarado. E desde lá até hoje, eles seguem com isso. Os mercenários, que aqui na mídia são supostos, ou, entre aspas, mercenários, eles, na verdade, são mercenários. O chefe deles é Erik Prince. Eu também já publiquei sobre isso. Procurem Prince lá na busca da Fórum. Ele está pedindo $100 milhões, que ele falou que com $100 milhões eu tiro o Maduro e todo mundo de lá. Eles estão... Tem um vídeo dele dando essa declaração com o fundo era pá, tiroteio, mostrando assim que ele estaria num campo de treinamento. Então, o golpe existe, os mercenários existem. E não são supostos. Eles estão pagos e está em curso um golpe na Venezuela. Está em curso. O golpe não é uma coisa que acontece assim de uma hora. O golpe aconteceu agora. Não, o golpe está em curso. Está acontecendo o golpe. Então, essa denúncia e essas prisões, como agora, ontem, o Diosdado mostrou, foram presos já espanhóis, gente dos Estados Unidos, teve um outro de outra nacionalidade que eu não lembro. Gente paga, estão lá, pagos para dar um golpe. Ter cubano. Cubano. Deve ter cubano de Miami nessa. Né? Talvez. Por enquanto ainda não pegaram nenhum, não, mas deve ter. Mas os mercenários ficam entre aspas, eles não são mercenários, eles são lutadores pela causa. Vieram lá dos Estados Unidos, vieram de outros países, da Espanha, só por causa pela causa de derrotar o ditador Maduro. Uhum. Então, não se surpreendam de uma nova tentativa forte de golpe na Venezuela, porque ele está em curso. Só estão arrecadando dinheiro. E continua a arrecadação. O site está no ar, embora dizem que lá é uma ditadura, o site que arrecada dinheiro para eles continua no ar. Continua no ar. Mel, fundamental. Fundamental, porque é isto, né? Nas guerras, no passado, nas guerras, os jornalistas, até a Guerra do Vietnã, os jornalistas iam para as guerras de maneira independente. Depois da Guerra do Vietnã, e sobretudo depois da invasão do Iraque, isso acabou. Só existe jornalista embarcado, ou seja, você só vai com um dos lados em guerra, né? Você só vai se meter lá em Jerusalém, Tel Aviv e em Gaza se tiver embarcado no exército israelense e sob censura deles, né? Porque esse é um departamento de censura, né? E assim por diante. Então, é a chamada imprensa embarcada. Melo, muito obrigado, bom fim de semana para ti, bom trabalho na sexta-feira. Bom fim de semana para você, Mauro, para todo mundo que está nos ouvindo, e até segunda-feira. Até lá.